e tirar daquela tristeza de mim. Então eu comecei a ir na igreja e eu vi os obreiros, sabe? Eu vi os obreiros, eu vi os evangelistas, eu vi os pastores, eu vi aquelas pessoas felizes, sabe? Eu vi aquelas pessoas que não bebia, que não fumava, que não usava droga, que não se prostituía, que não precisava falar palavrão, que não precisava estar falando da vida dos outros, sabe? Para ser feliz, para ser completa. Pessoas que muitas das vezes passavam por dificuldades, por necessidades, mas que em meio a tudo isso elas eram felizes, elas eram completas. Elas haviam alcançado o sucesso de suas almas. E eu falei, poxa, é isso que eu procuro para a minha vida. Porque não me adianta eu ter o sucesso desse mundo se eu não tiver o sucesso de Deus dentro de mim, que é a alegria completa. E foi então, meus queridos, que eu comecei a buscar esse Deus com mais intensidade, com mais força, sabe? E foi então que eu conheci a Jesus. Tive encontro com Deus e comecei a mudar a minha forma de pensar. E depois eu vim a ter um novo nascimento, sabe? E foi então que, em um certo dia, quando eu realmente me entreguei por completa para Deus, eu recebi o Espírito Santo pela misericórdia do Senhor em minha vida. E nesse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia mais maravilhoso da minha vida, o dia em que eu ouvi o Senhor Jesus falando comigo, sabe? Eu vi Ele confirmando comigo de que eu era dele, de que Ele era meu, de que nós dois éramos um só, sabe, meus amados? E foi um dia em que meu coração, ele se encheu da alegria do Senhor. E eu me senti tão completa, tão feliz, sabe? Foi um dia maravilhoso que marcou a minha vida, sabe? Um dia que eu ouvi o Senhor Jesus falando, filha, filha amada, você é minha, eu escolhi você para ser a minha serva, a minha filha. Sabe, eu ouvi Deus falando comigo e aquele dia foi maravilhoso, meus queridos. Foi um dia especial na minha vida, sabe? Foi um dia que revolucionou a minha vida. Um dos dias também, né? E foi então que eu tomei a decisão de servir a Deus. Porque eu reconheci tudo que Ele havia feito por mim. E eu quis agradecer a esse Deus de alguma forma. E a forma que eu encontrei de agradecer a Ele foi também levar outras pessoas a conhecerem a Ele, como Ele me permitiu conhecê-lo. E então eu comecei a servir ao Senhor. E em um determinado momento, eu estava servindo na EBI, que é a Escola Bíblica Infantil, e nesse dia havia ido somente 3 crianças, meus queridos. E por cima, uma de 3 aninhos, uma de 6 aninhos e um bebezinho de meses, sabe? A avó havia levado e somente essas crianças que foram nesse dia. Mas nesse dia eu fiquei revoltada, sabe, meus amados? Porque assim, a gente pede para Deus fazer, mas muitas das vezes a gente não estamos preparados para receber o que Deus vai fazer nas nossas vidas e vai nos fazer ver com os nossos olhos, né, meus queridos? Então, antes de começar a aulinha, eu fiz uma oração a Deus, sabe? E eu desdenhei do bebê que tinha, sabe? Eu falei assim, Senhor, eu não acredito que a EBI hoje está vazia. Para mim, a EBI estava vazia. Olha, Deus fala que uma alma não tem preço, né? Imagine 3 almas, né? Só que para mim, eu não estava olhando com os olhos espirituais. Para mim, a EBI estava vazia, porque só tinha 3 crianças. Então, eu dei a aulinha, né? Fiz a aulinha completa, todas as coisas que nós temos que fazer lá com as crianças. E antes, como eu falei para vocês, eu fiz a oração, né? Falei, Senhor, eu não acredito que a EBI está vazia. Eu não acredito que só tem 3 crianças. Ainda por cima, um é bebê. Ah, não. Que é isso, meu Deus? Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor vai mostrar que o Senhor é com cada uma dessas crianças que estão aqui, meu Deus. E todas elas vão sair abençoadas. Não só elas, mas também as suas famílias. Em o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fiz esta oração, meus amados. Me levantei, dei a aulinha, dei o lanchinho das crianças. Chegou a parte da canção, meus amados. E foi então, meus queridos, que eu comecei a cantar, né? Com as crianças, né? Aí vem tocar em mim, Senhor. Vem tocar em mim, Senhor. Vem tocar em mim, Senhor.
vem tocar em mim. Aí, gente, quando chegou a parte que vem a segunda parte, né, da música, né, da canção, eu tava aqui, as duas crianças estavam aqui, e o bebê estava aqui no meu colo desse lado aqui, como se fosse a Bíblia, né, desse lado. Aí foi então que o bebê começou a cantar, gente. Mas era um bebê de meses, sabe? Era um bebê de meses. E o bebê começou a cantar, mas com uma voz forte, com uma voz potente, com uma voz poderosa, que tomou conta daquela EBI inteira. Parecia que a EBI estava cheia da glória do Senhor. Parecia não, a EBI estava cheia da glória do Senhor. Foi uma força tão, um poder tão grandioso que se apossou daquela EBI, gente. Que aquela EBI ficou fervescendo como se fosse um monte. O monte que Deus desceu sobre ele. Parecia que a EBI estava daquele jeito, gente. Que a glória de Deus estava naquele lugar. E o bebê então começou a cantar. Oh, Senhor, vem tocar em mim. Oh, Senhor, vem tocar em mim. Gente, só que a voz não era a voz de bebê, como eu falei para vocês. Era a mesma voz que eu ouvi no dia que eu ia tirar a minha vida. Foi a mesma voz potente e poderosa que eu ouvi, que estava falando através do corpinho daquele bebê. E no momento, gente, eu não estava preparada. No momento em que isso aconteceu, eu fiquei com medo. Olha para vocês verem a incredulidade do ser humano. Eu orei a Deus para que Deus se manifestasse naquela EBI. A oração que eu fiz foi uma oração de mente, não foi uma oração falada. Somente Deus consegue saber o que está aqui dentro e o que está aqui dentro. Só Deus tem esse poder, gente. E então, quer dizer, as trevas não conseguiam ter acesso ao que eu pedia e orava a Deus naquele momento que eu estava orando pelas crianças. Somente Deus sabia. E mesmo assim eu fiquei com medo quando aquele bebê começou a cantar nos meus braços com voz de homem e uma voz de um homem potente que tomou conta daquela EBI inteira. Eu fiquei com medo que eu não consegui nem olhar para aquele bebê, gente. Só que a avó desse bebê, eu não sei se essa senhora vai chegar até ela esse vídeo também, mas se chegar, que ela confirmasse comigo isso. Foi então que eu peguei e fiquei ali por alguns segundos, quietinha, com medo, capaz até de derrubar o bebê, por causa do que eu havia presenciado, não só eu, como aquelas outras duas crianças também. E uma dessas crianças é uma filhinha de uma obreira, só que ela não lembra do que aconteceu. Eu perguntei para ela, uns anos depois, ela não se lembra. E a outra criança, quando viu aquilo acontecendo, que no caso era a minha filha, que na época tinha 6 anos, ela se lembra até hoje, gente, disso que aconteceu. E foi então que no momento que a gente chegou da IBI, no caminho para casa, eu falei para ela: filha, não é para falar para ninguém o que aconteceu, viu? Não fala para ninguém o que aconteceu na IBI, filha. Por que eu falei isso daí para minha filha, que não era para falar para ninguém? Porque as pessoas poderiam não acreditar em mim. As pessoas poderiam duvidar de mim. As pessoas poderiam achar que eu era maluca, que eu era doida, que eu era mentirosa. E eu não queria que as pessoas falassem de mim, né? Eu não queria que as pessoas falassem de mim. E foi então que eu pedi para minha filha para não falar para ninguém. Mas a obra não é minha, a obra é do Espírito Santo, a obra de Deus. E Deus não quis que ficasse aquilo ali retido naquela IBI. Ele quis fazer com que outras pessoas viessem a conhecer o que tinha acontecido. E foi então, gente, que quando nós chegamos em casa, a minha filha não se conteve e ela veio a falar para os tios dela, para a avó dela, o que tinha acontecido. Não sei se eles acreditaram ou não, mas ela falou que o bebê havia falado na IBI. E na hora que aquele bebê falou, veio a minha filha e falou assim: bebê, você falou? Aí veio a outra menininha, que era mais novinha: falhou? Ninguém acreditou no que tinha acontecido, gente, porque as coisas de Deus, o ser humano não está preparado para receber nem para ver, sabe? São coisas grandiosíssimas, são coisas assim inauditas, sabe, gente? E foi então que aconteceu o quê?
Aí passou-se o tempo, né? Eu cheguei a contar para algumas pessoas essa história, mas pouquíssimas pessoas mesmo, contada a dedo, sabe? E só que eu ficava com medo de falar para as pessoas. Eu ficava com medo, eu ficava com vergonha de falar para as pessoas, ficava com medo delas me julgarem, delas me acharem isso, me acharem aquilo, entendeu? Só que passando algum tempo, antes da pandemia, me veio novamente uma situação. Eu fui para a igreja num dia de sábado, né? Achando que iria haver uma reunião de grupos do grupo que eu faço parte, né? Só que quando chegou lá, não tinha a reunião do grupo que eu faço parte, era uma outra reunião para obreiros, né? E como eu estava lá, uma obreira chegou até mim e falou: ah, já que a senhora está aqui, por que a senhora não participa dessa reunião? Eu não queria, né? Eu falei: poxa, eu sou uma evangelista, vou participar de uma reunião de obreiros, né? Aí fiquei assim pensativa, mas eu falei: eu já vim até aqui, vou ficar aí, se caso ninguém falar nada, não falar pra mim sair, eu continuo na reunião. Aí foi então que eu decidi participar da reunião. A obreira falou: fica, a senhora fica, participa com a gente. Eu não me recordo direito quem era a obreira, né? Mas ela deve lembrar disso. Foi antes da pandemia isso daí, alguns anos atrás, né? E foi então, gente, que eu participei daquela reunião, sabe, de obreiros. Participei daquela reunião e na hora que nós estávamos na parte da busca, né? Na parte de buscar a presença de Deus, gente, quando eu estava naquela busca, sabe, naquele momento assim, tão prazeroso, sabe, entre eu e Deus, foi então que novamente, gente, eu ouvi a mesma voz, a voz que me tirou da morte, a voz que fez aquele bebê falar, um bebê que eu estava menosprezando o bebê, não que eu estava descuidando do bebê, mas eu não valorizei o bebê. Para mim aquele bebê não tinha tanto valor como deveria, meus amados. E foi então que aconteceu o quê? Foi então que eu Desculpa, gente, eu tive que parar um pouquinho. Mas foi então que eu peguei e desvalorizei assim, porque pra mim era só um bebê, né? O que um bebê poderia, né, mudar na minha vida, né? O que um bebê poderia aprender na IBI, né? Então foi desvalorizando em relação a isso, não em relação a cuidados. Porque com certeza a gente cuidamos e muito bem, né, de todas as crianças, né, que chegam até a IBI. A gente procuramos fazer o nosso máximo por elas, né? Todas nós educadoras, né? Mas eu desvalorizei pelo fato de eu achar que era somente um bebezinho, entendeu? Uma criança pequenininha que não tinha entendimento nenhum. Mas Deus, Ele pega as coisas, como se diz, loucas desse mundo, né? As coisas que ninguém dá valor algum, as coisas que as pessoas muitas das vezes desprezam, Ele pega para mostrar a grandeza e o poder dEle através das coisas pequenas, das coisas simples, sabe? E foi isso que Deus viu ali naquele bebê. Uma coisa simples, pequena, que estava sendo desvalorizada por mim. Porque para mim era só um bebê. Mas aquela coisinha ali era uma coisa pura, sabe? Era algo precioso aos olhos do Senhor. E foi aquilo ali que Deus usou para poder se manifestar, para que eu pudesse ver a grandiosidade do poder de Deus através daquela situação. E também, meus queridos, voltando, né, a história, né? Quando eu estava buscando a Deus lá na igreja, naquele dia, naquela tarde de sábado, quando eu estava falando com o Senhor, então veio essa voz potente novamente para me ouvir. E essa voz falou muito forte comigo novamente, sabe, meus queridos? A mesma voz, as três vozes é a mesma voz. A mesma voz. Essa voz falou o que comigo? Falou: filha, filha amada, filha querida, eu estou chegando. Eu estou chegando. Não temas. Não temas do que há de vir.
Porque as coisas vão ficar difícil, as coisas vão ficar muito difícil, mas não temas, porque eu sou contigo. Eu estou chegando para te buscar. Se prepara, fica pronta, não pare, avance. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, não retroceda, não pare, avance, siga em frente, olhe somente para mim, para cima, para o alto, para Jesus. Eu estou chegando para te buscar. Fica pronta. Gente, mas quando eu ouvi essa voz, essa voz entrou dentro de mim, ela me trouxe uma certeza tão grande da salvação eterna. Ela me trouxe uma certeza tão grande de que Deus está chegando. Deus não está voltando como a maioria das pessoas falam. Há uma diferença entre voltando e chegando. Deus falou isso comigo. Ele falou isso comigo. Não é a mesma coisa voltando de chegando. Voltando é como se fosse assim. Ah, fulano vai voltar para morar aqui no Guarujá. Em tal época, em tal dia, em tal ano, fulano vai voltar. Mas a gente nem acredita, sabe? Quando fala assim, a gente nem acredita. Será que volta mesmo? Será que vai voltar? Será que não? Ah, acho que não. Talvez volte, talvez não volte. Mas quando fala chegando, a pessoa já está ali. É como se fosse essa porta. A pessoa já está ali. Só é abrir a porta que eu já vejo fulano chegando. Então é isso que Deus disse para mim. Ele disse que Ele está chegando. Ele não está voltando. Não é uma coisa que não tem data, não tem hora, não tem lugar, não tem dia. Já está tudo preparado, meus queridos. Já está tudo preparado, meus amados, para a chegada do Senhor. Tudo está preparado. Eu não queria falar o que eu estou falando aqui para vocês. Tem muitos anos que eu, por muitos e muitos anos, eu impedi de falar essas coisas para essas pessoas. Eu não contei tudo isso que eu passei na minha vida para ninguém, sabe? E depois, quando eu decidi contar, foi pouquíssimas pessoas, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo, porque eu ficava pensando, o que vão falar de mim? Vão me chamar disso, vão me chamar daquilo. Mas Deus falou nesses últimos dias, em que novamente eu estava buscando a presença do Senhor, pela misericórdia dEle. Deus falou comigo, filha, fala de mim. Fala de mim. Aí eu ainda pensei, sabe? Quando eu ouvi assim, Deus falando comigo, eu falei, meu Deus, mas eu não estou pronta para falar do Senhor, eu não sei falar. Eu não sei como falar. E se eu for falar, as pessoas não vão acreditar em mim. Elas vão achar que eu sou louca, que eu sou doida, que eu sou maluca, que eu sou mentirosa. Como que eu vou falar do Senhor? Eu não sou obreira, eu não sou bispo, eu não sou pastora, eu não sou uma pessoa conhecida. Eu não sou a pessoa que as pessoas vão respeitar quando eu falar do Senhor. Mas sabe o que Deus falou comigo? Ele falou, fala de mim. Não é de você que eu estou mandando você falar. Eu estou falando para você falar de mim. Porque eu vou testificar com todas as pessoas de que abrirem os seus corações, de que me receberem com sinceridade. Eu vou confirmar dentro delas de que essa história é verdadeira. Eu vou testificar com a alma delas de que essa história é verdadeira. Então não fique preocupada com o que vão falar de você. Não fique preocupada se vão te chamar de maluca, de doida, de mentirosa. Não se preocupe com o que vão falar de você. Se preocupem que almas estão indo para o inferno, que almas estão perdendo a salvação. Se eu permitir você ser salva, foi para que você levasse salvação para outros. Então não se preocupe com você, porque de você eu estou cuidando. Se preocupe em ganhar almas para o meu reino. Se preocupe em falar da minha palavra, da minha verdade, porque eu sou aquele que testifica no coração de todo aquele que é sincero, se é verdade ou mentira o que falam de mim. Não se preocupem em crerem em você, se preocupem em ouvirem a minha palavra,
porque a minha palavra tem vida e ela testifica a vida dentro daquele que é sincero. Então se preocupe em divulgar minha palavra, porque por muitos e muitos anos, gente, eu evitei de falar essas coisas que aconteceram comigo, porque eu ficava pensando, mas vão falar que eu sou louca, vão falar que eu sou maluca, vão falar que eu sou mentirosa. Eu ficava me preocupando comigo, com o que iriam falar de mim. Mas e com Deus? E com o que vão falar de Deus? Aqueles que ainda não conhecem a Ele. Então, gente, eu vim aqui hoje para poder falar com vocês. O Senhor Jesus está chegando. Ele não está voltando. Ele está chegando. A qualquer momento, esse Deus vai estar na porta para entrar. E nós temos que estarmos preparados para abrirmos essa porta para que Ele possa entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em tudo que faz parte de nós, meus queridos. Nós temos que estarmos preparados, porque esse Deus, Ele é um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, meus queridos. E nós temos que estar prontos para receber esse Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Nós temos que estarmos prontos, meus queridos, porque esse Deus está chegando. Ele não está voltando, Ele está chegando. Ele já está às portas. A qualquer momento esse Deus vai vir para buscar aqueles que são seus. E nós temos que estarmos prontos, meus queridos. Nós não temos que ter rabo preso com nada, nem com ninguém. Desculpa essa palavra grosseira, mas é a realidade. É uma palavra popular que muitas das pessoas usam, meus amados. Então nós temos que estarmos prontos. Comecem a ler a Bíblia, meus amados. Deus fala que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. O começo e o fim. Então procurem ler a Bíblia, meus amados. Procurem ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Primeiro Testamento. Vão fazendo assim, intercalando o princípio e o fim. O princípio e o fim. Façam uma oração antes de vocês lerem a palavra de Deus. Façam uma oração sincera. Mesmo que vocês não consigam entender nada, mas leiam a palavra de Deus. Porque essa palavra é vida. Essa palavra é a boca de Deus falando com cada um de nós. Então vamos, meus queridos, pôr essa palavra em prática em nossa vida. Vamos procurar ler esta palavra. Aqueles que não sabem ler, procurem ouvir a palavra de Deus, que hoje em dia tem na internet. A Bíblia em áudio, meus queridos. Procurem ouvir a palavra do Senhor, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se apeguem a esta palavra, meus amados. Confiem nesta palavra, leiam essa palavra, procurem meditar naquilo que vocês leram, procurem guardar dentro de si e na medida daquilo que for necessário, vocês vão praticando aquilo que vocês estão aprendendo, meus queridos. Se preparem para a chegada do Senhor. Não deixa nada nem ninguém impedir vocês de entrarem no reino dos céus, meus queridos. Não deixa nada nem ninguém, meus amados, estejam preparados para a chegada desse Deus maravilhoso, pois esse Deus mandou avisar, Ele está chegando a qualquer momento, nós temos que estar preparados. Eu não sei porque Deus me permitiu ouvir, ver muitas dessas coisas, meus amados, mas uma coisa é certa, nada é por acaso, nada é por acaso. Se Ele me permitiu ver e ouvir tantas dessas coisas, é porque de alguma forma Ele queria que eu cresce na existência dEle. Ele queria que houvesse em mim a certeza de que Ele existe e de que Ele está voltando, chegando. Porque todas essas situações que eu vivi me fez crescer em fé, me fez crescer em perseverança, me fez crescer em amor na palavra do Senhor, meus queridos. E é por isso que hoje eu estou aqui, porque eu vivenciei situações, muitas das situações que não vêm ao caso agora, em que Deus, Ele se revelou na minha vida de forma inaudita, me mostrando de que Ele é vivo, poderoso, misericordioso, grande em majestade, em poder e misericórdia, meus amados.
Então nós temos que estarmos preparados, meus queridos, para a chegada desse Deus a qualquer momento, meus amados. Então não deixe nada nem ninguém impedir a salvação de vocês. Não deixa nada nem ninguém impedir a salvação de vocês. Muitas das vezes a gente nos preocupamos com muitas das coisas. Nos preocupamos com trabalho, nos preocupamos com roupa, nos preocupamos com pessoas, com coisas, com lugares. Mas e a nossa alma, meus queridos? E a nossa alma, meus amados? Nós estamos nos preocupando com a nossa alma, nós estamos cuidando da nossa alma. Então procure se apegar a Deus. Em espírito e em verdade, como ele falou com aquela mulher samaritana, para que nós possamos adorar esse Deus com sinceridade, meus queridos. Não somente nós venhamos a falar com Deus, mas nós venhamos buscar a Ele. Porque esse Deus, todo aquele que procura acha. E todos vocês que ainda não tiveram experiência com Deus, todos vocês que duvidam da existência de Deus, todos vocês que não creem em Deus, todos vocês que estão desesperançosos, não fiquem assim. Entregue a sua vida ao Senhor e o mais Ele fará, meus amados. Leiam a palavra do Senhor, confiem nesta palavra, pratiquem ela, guardem ela dentro de si e procurem se aproximar das coisas de Deus cada dia mais e mais, para quando esse Deus maravilhoso chegar, vocês estarem prontos, eu estar pronta. Então vamos procurar, meus amados, estarmos prontos para a chegada desse Deus, porque a qualquer momento Ele vai voltar para pegar os deles. Antes, eu tinha um certo pensamento. Eu achava assim: esse Deus falou comigo que Ele vai chegar para me buscar, mas Ele também pode eu falecer e Ele vir me buscar. De qualquer jeito Ele chegou para mim, Ele veio me buscar. Mas só que nesses últimos dias em que eu estava buscando a presença de Deus, Deus falou comigo para mim falar dele para as pessoas. Por muitos anos eu me calei, sabe? Mas Ele falou comigo: fala de mim. E eu achando que, Senhor, eu não sei falar. Mas Ele falou também que eu não vou falar da palavra minha, é da palavra dEle. E outra coisa, Ele falou: já pensou se os homens do passado ficassem preocupados com o que iriam falar deles? Eu não sei falar. Eu não sei escrever. O que vão falar de mim? Vão falar que eu sou louco, que eu sou maluco, que eu sou mentiroso. Os homens do passado que escreveram a Bíblia, eles não se preocuparam com o que os outros iam falar deles. Eles simplesmente obedeceram a Deus. E hoje a Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, foi divulgada em quase todo o planeta Terra. Então nós não devemos nos preocupar com o que vão falar de nós quando nós falamos da palavra da verdade. Mas sim, nós devemos nos preocupar em agradar a Deus, em servir a Deus como Ele deseja e não como a gente queremos. Então é isso, meus amados. Aqui fica o meu testemunho, aqui fica a palavra que Deus me fez ver e ouvir, meus queridos. Eu estou dividindo com vocês. Espero que Deus venha testificar no coração de cada um que vê esse vídeo com sinceridade. Tá bom, meus queridos? É só isso que eu peço. E todo aquele que Deus falar contigo, que Deus confirmar contigo de que é verdade o que eu estou aqui falando, meus amados, passe esse vídeo para frente, faça outras pessoas conhecerem a palavra de Deus, faça outras pessoas se prepararem para a chegada do Senhor. Tá bom, meus queridos? É só isso que eu tenho aqui para falar para vocês. Me desculpem esse vídeo enorme que eu fiz hoje, mas eu estou protelando há muito tempo para fazer esse vídeo, sabe, meus queridos? E nessas últimas semanas, Deus tem me cobrado imensamente, sabe? A respeito desse vídeo, eu decidi fazer contra a minha vontade. Eu vou falar aqui a verdade para vocês, não é da minha vontade esse vídeo. Não é da minha vontade, porque eu sou uma pessoa que sou tímida, que sou vergonhosa. Mas Deus também fala na palavra dele: os tímidos não herdarão o reino dos céus, os vergonhosos não herdarão o reino dos céus. Então, se quer me servir, deixa tudo e siga-me. Do meu jeito, não do jeito que você quer, mas do jeito que a minha palavra instrui. Então é por isso que eu estou aqui, meus amados.
Espero que Deus venha falar com mais pessoas. Espero que mais pessoas possam ter intimidade com Deus. E vocês que não creem em Deus, vocês que não acreditam em Deus, vocês que duvidam da palavra do Senhor, da existência deles, façam uma oração sincera a Deus todas as vezes. E fala para Ele, para se revelar para vocês. Assim como um dia eu fiz aquela oração a Deus, mesmo sem saber, uma oração debochosa que eu fiz, uma oração desrespeitosa, mas era a minha verdade naquele momento. E Deus viu que havia em mim uma sinceridade e Ele se revelou a mim, meus amados. Então, eu tenho certeza que todo aquele que fizer uma oração sincera a Deus, que todo aquele que abriu o coração para que Deus venha se revelar na sua vida, esse Deus maravilhoso vai fazer o inaudito na sua vida. E além de tudo isso, ainda vai salvar a sua alma. Não só a sua alma, mas a sua alma e da sua família também. Porque eu creio nesta palavra de Deus. E essa palavra é verdadeira e é fiel. Tá bom, meus queridos? Então, um forte abraço para todos vocês. Que vocês possam ficar com Deus. E que vocês possam um dia também fazer parte desses céus maravilhosos que Deus está preparando para nós. Novos céus e nova terra, meus amados. A nova Jerusalém. Tá bom, meus queridos?